Não, não. Muito bem, irmãos. Parece que a minha voz fica potencializada, né? Pelo microfone. Queridos, eu estou tendo uma mensagem hoje e é muito própria nossa, mas se faz necessário nós lembrarmos de vez em quando alguma coisa a respeito desse tema, desse assunto, né? Tivemos aí uma reunião esses dias atrás e nós ouvimos aí a mensagem do pastor Ted Wilson. Quem é o pastor Ted Wilson? Presidente geral, né? Presidente geral, né? Presidente da Igreja Mundial Adventista. E ele falava algumas coisas interessantes para nós. Por exemplo, ele estava dizendo que a igreja hoje já está passando pelo peneiramento. A Igreja Mundial Adventista já está vivendo o seu peneiramento. E foi mencionando assim, um negócio interessante que falava que não existe ateu não praticante. Já viu aquele negócio? Não sei se é católica, a Maria Helena? Ela é cristina. Mas os católicos geralmente dizem assim: eu sou católico não praticante, né? E olha, irmão, então nessa linha ele falava que os ateus, não existe ateu não praticante. Todos os ateus são praticantes da maneira que eles creem. Então existem cristãos não praticantes. E ele entra então na nossa seara, e ele diz então que também tem adventista não praticante. É claro, tem adventista não praticante. Adventistas que não participam dos cultos da igreja, adventistas que não têm lição da escola sabatina, adventistas que não participam da lição da escola sabatina, não vêm da escola sabatina, no momento da escola sabatina, cristãos que não vêm no culto de quarta, cristãos que não vêm no culto de domingo, cristãos adventistas que falham os sábados, não vêm o sábado na igreja, cristãos que não são dizimistas, são adventistas não dizimistas, mas também tem cristãos adventistas que nem o sábado mais guardam. Então, e se denominam adventistas. Hoje, nós temos no mundo mais de 20 milhões de adventistas. Adventistas... 22. Mais de 22, né? Mais de 22 milhões. Mais de 22 milhões cristãos, adventistas, né? E que na realidade, se for fazer o peneiramento que ele estava falando, esse número vai reduzir significativamente. Então, queridos, nós precisamos resgatar algumas coisas. Então essa fala, que não é minha, ele dizia o seguinte: os pagãos, os ateus, vivem como se Deus não existisse. E isso é coerente, são ateus. Ateu vive como se Deus não existisse. Até aí está tudo certo. Agora, os cristãos creem que Deus existe, mas vivem como se Ele não existisse. E isso é incoerência. Nós vamos ser coerentes com essa fé. Você crê que Deus existe? Então viva da maneira como alguém que acredita que Deus existe. Então nós vamos ser cristãos coerentes. Eu queria ler um texto da Bíblia, lá no livro de Isaías, um texto bastante conhecido para nós, mas que nunca é demais nós relembrarmos. De repente já faz algum tempo que você não lê esse texto, então agora vai ter a oportunidade de ler. Isaías capítulo 58, verso 13, a Bíblia diz assim: se desviarem, ou se vigiarem os seus pés, na minha tradução está aqui a palavra vigiarem, se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai.
porque a boca do Senhor o disse. Então, você vai dizer, pastor, esse texto é um texto que a gente aplica às pessoas que ainda não conhecem a verdade, ainda não conhecem o quarto mandamento, ainda não conhecem a doutrina. Mas eu vou trazer para vocês aqui, irmãos, nessa manhã, algumas citações de Espírito de Profecia e alguns textos bíblicos que você vai ter a certeza que dentro do nosso meio nós estamos muitas vezes fracassando com relação a esse quesito especial, que é a guarda do sábado. É por isso que nós entendemos, irmãos, que o selamento do sábado ainda não aconteceu. Nós não estamos selados no sábado. E nem as pessoas lá do mundo estão selados com relação à questão da guarda do domingo. Isso ainda não aconteceu. E isso é um acontecimento ainda mais para perto do tempo do fim. Então, um pouco antes da volta de Jesus, aí você realmente vai se colocar do lado correto. Ou você vai se definir de qual lado que você está. Mas até agora, a guarda do sábado ainda não é o selo específico. Ele vai se tornar quando então nós nos convertermos verdadeiramente. Então, alguns textos que eu queria mostrar para os irmãos nesta manhã, para a gente poder então meditar um pouquinho a respeito desse assunto. Na discussão sobre esse assunto, irmãos, alguns colegas colocaram aí algumas situações que viram na sua própria igreja. Um pastor falou assim, olha, um dia eu cheguei na igreja e os irmãos estavam fazendo pizza, ainda dentro das horas do sábado. E o pastor então perguntou, escuta, mas vocês estão fazendo pizza nesse horário, ainda é sábado? E eles falaram, não, mas vamos fazer pizza para vender depois do pôr do sol, que era para poder ajudar o clube de trabalhadores. Então, parece que muitas coisas erradas se justificam pelo fim, né? Então, parece que os meios estão justificando seus fins. E muitas coisas mais. Eu tive, por exemplo, uma experiência quando eu estava num outro distrito, quando chegou o período do Mundial do Natal, algumas irmãs disseram, pastor, é o seguinte, nós fizemos um plano, nós vamos para frente de um supermercado, agora pela manhã, para poder fazer recorte de alimentos para o Mundial do Natal. Eu falei, mas como assim? Pelo menos o culto, né? Participar do culto da parte da manhã, e depois à tarde, depois do pôr do sol, vocês podem ir no supermercado, sem problema nenhum. Então a gente tem que enfrentar algumas situações que parece que a grande parte dos irmãos, ou uma parte dos irmãos, perderam essa consciência, perderam essa sensibilidade com relação à questão desse mandamento específico. Então, cada vez mais ele vai se tornar o ser distintivo da igreja, mas de acordo com a compreensão que nós temos do que a palavra nos mostra, e não de acordo com a vontade de cada um. Então, a guarda do sábado, irmãos, está sendo relativizada dentro da igreja. Fora da igreja, não discutimos, né? Mas dentro da igreja é uma coisa então aí inaceitável, né? Então veja, nós temos esse texto aqui do Espírito de Profecia, Ellen White, no livro Testemunhos Seletos. Maria Cristina, só para te situar, para você se localizar. Nós cremos nas promessas da Bíblia com relação à questão de que viriam profetas, né, modernos e tal, estariam pregando. Então nós cremos numa pregadora, numa mulher que foi usada pelo Espírito de Profecia para poder então fazer alguns alertas para nós, chamada de White. Você já ouviu falar dela? Já, então tudo certo. Então, essa mulher testemunha dizendo o seguinte: durante toda a semana nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável a fim de observá-la conforme o mandamento. Quando é que começa a minha preparação para a guarda do sábado? Que dia? Hoje nós já estamos vivendo o sábado, mas a minha preparação tem que começar no domingo. Eu já começo a organizar a minha semana para que eu possa, então, quando chegar o sábado, eu já ter a minha tranquilidade com Deus. Aí você vai dizer, pastor, mas hoje está tão complicado, porque tem pessoas que trabalham, por exemplo, longe e precisam de ônibus, né? E às vezes trabalham então até 6 horas da tarde, que trabalham no comércio, e ele tem que pegar o ônibus para poder voltar para casa e tal. Então, entenda, irmãos, nós vivemos na realidade de um mundo pecador, de um mundo caído, e todas as coisas não podem ser perfeitas. Existe o ideal e existe o real.
Então, na medida que você conhece a respeito da questão do sábado, você então vai organizando sua vida para que você não se atrapalhe, né? Em todos os aspectos aí. Conversar com o seu patrão, para que te liberte do sábado mais cedo, né? Na sexta-feira, para você poder preparar aí com antecedência, né? A minha filha está trabalhando num salão e todos os dias ela trabalha, vai até mais tarde, às vezes vai até 8 horas da noite, dependendo aí do período, né? Mas na sexta-feira, ela já falou que o patrão dela lá sai mais cedo. Aí ela estava contando para nós ontem que ela estava saindo, era 5 e pouco da tarde, e daí uma empregada do salão lá que ela trabalha, perguntou, mas que negócio é esse? Você sai mais cedo e tal, e a gente tem que ficar aqui, não sei o que e tal. E ela falou, não, é que eu tenho um plano diferente com Deus, e já fiz um acerto com como é que é o nome dela lá? Jane, né? A dona Jane, está tudo certo. Então, a gente, às vezes, conversando com o patrão, ele vai entender, né? Com muita oração da nossa parte, o patrão pode compreender, pode ajudar você aí a ser mais fiel com essa questão de sábado. Esse tema aqui é interessante, irmãos, os limites. Lá no livro de Levítico, capítulo 23, verso 32, a Bíblia fala a respeito do limite do sábado. E a Bíblia diz em todas as letras, de uma tarde, né? A outra tarde você vai celebrar o teu sábado. Então ontem o pôr do sol deu mais ou menos umas 6h20, mais ou menos, 6h30. 6h30. Então, nesse horário, pelo menos uma hora antes, a família já está em casa, já tomou seu banho, já estão cantando hinos, né? E estão esperando, então, para que o sol vá embora, para que comece, então, as horas sagradas do sábado. Então, a gente não pode querer nem puxar o sol para que ele não vá embora na sexta-feira e nem empurrar o sol para que o sábado vá embora logo. Então, Deus colocou esse limite para nós e a gente não pode transgredir isso, né? Então, veja, a Bíblia diz assim, ó, seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então, os limites dados para a guarda do sábado não foi o homem que criou. Os limites para a guarda do sábado foi Deus que nos deu. Então é Ele que limitou. E veja, irmãos, Deus é o Deus dos astros. Deus consegue aí manter o sol, manter a lua, exatamente dentro do seu plano, né? Da sua organização, da sua ordem, órbita, né? Então, a gente precisa entender que não é o homem que criou, mas Deus criou esses limites. Lá no livro Testemunhos Celestes, volume 3, ele vai dizer assim, ó, antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. Foi feita uma pesquisa, quando eu estava lá em Santa Catarina, sobre as famílias que guardam o sábado. E foi colocado ali, irmãos, que mais de 80% das famílias não estavam fazendo culto de pôr do sol. Mais de 80% daquela igreja e não fazia mais o culto de pôr do sol. A vida é muito corrida e a gente acaba entrando nesse vagão, né? E acaba esquecendo nossos princípios. Então, ele vai então nos alerta. Outro texto, ao pôr do sol, elevai a voz de oração e cânticos de louvor a Deus, celebrando o findar do sábado e pedindo então a assistência do Senhor para nos cuidar da próxima semana. Está então se iniciando. Então, os irmãos não têm feito mais nenhum culto para receber o sábado e nem têm feito culto mais para se despedir do sábado, para pedir as bênçãos de Deus sobre a semana que se inicia. Então, a igreja está passando realmente por esse peneiramento que o pastor falou para nós, o pastor David Wilson. E é exatamente isso que ele está vendo hoje. À medida que o tempo vai passando, a gente vai se tornando relaxados, né? Nós relaxamos com as coisas que Deus nos pede. Então, esse é o problema que a gente quer então trazer para os irmãos aí meditarem um pouquinho mais, né? Esse assunto é interessante também, irmãos. As pessoas dizem, eu trabalho a semana inteira, então no sábado eu quero dormir um pouquinho mais. Olha o que ela fala aqui. Não são palavras minhas, são palavras da senhora White. Não deveis perder as preciosas horas do sábado, levantando-se tarde. No sábado, a família deve levantar-se cedo.
Hoje a minha esposa falou assim, puxa, eu estava acordando 5h30 da manhã. Ela queria dormir mais, ela disse, pô, eu queria dormir mais. Ela acordou, levantou 5h30 da manhã, já está no pé. Foi fazer a sua oração, foi dar uma recapitulada da lição de escola sabatina, né? 5h30 da manhã. E o texto diz assim, desagrada a Deus que os observadores do sábado durmam muito tempo no sábado. Durmam demais no sábado. E você vê isso aí na Bíblia, né? O apóstolo Paulo fazendo apelo para a igreja. Desperta, tu que dormes. E de maneira especial para a igreja, com relação à questão da guarda do sábado. Nós não estamos honrando a Deus, irmãos, quando nós usamos o sábado dessa maneira, dormindo até o horário que deveríamos dormir mais, né? Então, organize sua vida aí para que você possa descansar no horário, né? Dormir mais no outro dia, por exemplo, domingo, né? Dormir um pouquinho mais no domingo, mas no sábado você não pode perder as bênçãos que Deus reservou para esse dia de sábado. Então não durma mais aí, muito, né? Além do horário. E a adoração da igreja? Nós temos texto de Lucas capítulo 4, verso 16, que é um texto conhecido nosso, a respeito de Jesus. O que Jesus fazia no dia de sábado? A Bíblia diz assim, chegando-se a Nazaré, onde fora criado, ele entrou na sinagoga no dia de sábado e, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então veja, irmãos, até a questão de vir para a igreja no sábado, pela manhã, os irmãos estão perdendo costume. Você vai para a igreja, ali, depois quando da pandemia, tem muita gente vendo culto em casa e acha que não precisa mais vir para a igreja. E eles assim, a gente argumenta, irmãos, tem que ir para a igreja. Aí as pessoas assim, pastor, a igreja sou eu. Já ouviu falar isso? A igreja não é você. A igreja somos nós. Então, a questão de você viver individualmente como igreja está errado. Nós vivemos coletivamente como igreja. Então, eu não posso ficar em casa, assistindo o sermão em casa, na televisão, sem frequentar a igreja e dizendo que eu sou a igreja. Você não é a igreja, mas está só. Por isso eles falam assim, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome. A ideia é de que você deve congregar. O apóstolo Paulo ele faz esse apelo, né? Não deixei de congregar como é costume de alguns. Na época de Paulo, já tinha pessoas que já tinham preguiça na igreja de sábado. Então, irmãos, nós estamos desonrando o nome do Senhor pelo fato de nós vivermos para nós mesmos. Salmo 122:1 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parece que o povo hoje não está mais se alegrando quando vem para a igreja, né? Se alegra mais fazendo outras coisas. A vida é egoísta, a vida para si mesmo, né? Vivendo em volta de nós mesmos, nosso próprio umbigo, né? E a gente esquece então dessa oportunidade de estarmos junto com os irmãos na igreja. Como é bom estarmos na igreja para louvar o nome de Deus, cantar hinos, né? Ler a palavra de Deus na igreja, junto com os irmãos. Você sabe que é muito fácil ser crente fora da igreja. Na igreja é que a gente mostra realmente quem nós somos, certo? Então, a gente tem que adorar o Senhor na igreja. Olha aqui, irmãos. Alguma coisa vai ser aí? Volta para mim, por favor. Aí, beleza. Ok. Então, aqui. Que tipo de conversa devemos ter? Olha esse texto aqui já de Isaías 58:13, né? Diz assim, ó. Nem fale as tuas próprias palavras. Irmãos, não é incomum numa igreja alguém está pregando, está estudando a escola sabatina e as pessoas conversando outros assuntos do cotidiano, né? Não é raro as pessoas falarem sobre política, sobre futebol, sobre outro assunto qualquer, né? Na igreja que não é o assunto que está sendo colocado no culto, na hora de estudar a palavra de Deus. As pessoas falam outro assunto não é da Bíblia. E a gente então perde esse foco, né? Então, existe esse alerta para nós. Converse não as tuas próprias palavras. Se eu não falo a minha própria palavra, eu vou falar a palavra de quem? Se não é a minha palavra, tem que ser a palavra de Deus. Aí nós temos o texto aqui, ó. Os ministros de Jesus devem colocar-se como reprovadores daqueles que deixam de lembrar-se do sábado para o santificar. É o meu trabalho. É o que eu estou fazendo, desculpa, irmãos. Mas isso não é o meu trabalho.
Então, bondosa e solenemente cumpre reprovar os que se empenham em conversação mundana no dia de sábado. Repreender. Nós temos que fazer isso. E eu digo que não é só a nossa função, mas é a função de tudo dentro da igreja. Existe, não sei se os irmãos já viram, irmão, você vai na igreja e você está aqui na igreja e tem um monte de gente na porta da igreja, conversando, batendo papo, como se ninguém estivesse ali, né? E é um desrespeito ao professor de escola sabatina, é um desrespeito ao pregador, ao pastor que está na igreja, pessoa conversando outro assunto, outra coisa, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com missão, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então a gente precisa alertar as pessoas, e a liderança da igreja tem que fazer isso. Os anciões da igreja, os diáconos da igreja, chamar a atenção, irmãos, vamos nos compenetrar aqui no templo, e as pessoas, por exemplo, não gostam de ser chamadas a atenção. Imagine você, tem lá duas pessoas lá conversando, dizendo, irmão, vamos sentar para poder ouvir a palavra de Deus. A pessoa não vai achar legal, mas tem que ser feito. Então ele diz assim, ó, tem que ser feito isso com bondade, né? Tem que ser feito isso com carinho, mas tem que ser reprovado esse tipo de comportamento, né? Então é sábado, dia do Senhor, a gente tem que ter essa preocupação. Lá no livro aí do Testemunho Celeste, volume 3, a senhora White fala assim, ó, não devemos no sábado aumentar a quantidade de alimentos. A alimentação em excesso entorpece a mente. Então, dia de sábado não é dia de banquetão. Não é dia de banquetão. Dia de sábado é um dia que você deve comer menos, até para você evitar de botar a mente, entorpecer a mente, comendo um monte de coisa, né? Aliás, hoje tem um almoço na casa da irmã Terezinha, né, Maria? Todo mundo está convidado, viu? Viu, Maria Cristina? Almoçar na casa da irmã Terezinha, já conhece ela, né? Já esteve lá, sabe o que é? Tem uma almoção lá, um almoço bem simplesinho. Eu mesmo trouxe só um pezinho de alface, bem lavadinha, não dois, né? 2 ou 3 pés de alface, para que todo mundo se alimente bem, alimento saudável e um alimento simples, né? Foi isso que você trouxe? Vira coelho hoje. Hoje cenoura não tem, né, irmão? Mas Tem também. aí vai ter lá. Ó, vai ter cenoura também. Então assim, irmão, estou brincando, mas tem que ter uma alimentação. A senhora vai trazer aqui com alimentação simples, né? Alimentação tranquila. No sábado, lá em casa, nós não temos almoção assim, aquela coisa arada, não. A minha esposa faz lá um bichinho, um sanduíchezinho, né? Tomamos um suquinho de laranja, suquinho de uva, comemos mais umas frutas aí, deu. Sábado é um dia especial para você cuidar da sua alimentação. Não só a quantidade, com relação também à questão da variedade, né? De alimentos. Ok? Então, cuidado com a alimentação. Olha os conselhos que ele vai nos dar aqui, irmãos. Ó. Olha aqui. Esse texto aqui, ó, Mensagens Escolhidas, volume 3. Vou ler para os irmãos lá. Abre aspas, mas aqui não é minhas palavras. Senhora White diz assim, ó. Recomendamos a todos que não lavem a sua louça no sábado, se for possível evitá-lo. Deus é desonrado por todo o trabalho desnecessário efetuado no seu santo dia. Que a louça fique para lavar até o fim do sábado, se isto puder ser feito assim. É um conselho que ela está dando. Vai conversar com a família, né? Se envolve com a leitura da Bíblia no horário depois do almoço, mas não vá lavar a louça, limpar chão e fazer um monte de coisa. Não é eu que estou falando, irmão. Viu? Não é eu que estou falando. É a mensageira do Senhor que está dando essa dica aí, né? Isso é importante para você. Por quê? Porque o sábado tem que ser um dia diferente. Você não lava a louça todo dia, almoça, come, já vai lavar a louça, todo dia você faz isso. No sábado seja diferente. No sábado seja então, coloca lá um paninho em cima, lá, um paninho limpo, ali onde está aí a louça suja e tal, mas não faça isso, é o conselho que ela está dando aí, né? Se o conselho fosse bom, não era vendido, né? Não era de graça, era vendido, né? Mas é um conselho, que é um conselho divino aí, que a gente entende que pode ser vivido para nós aí. Tempo para a família. Testemunho Celeste, volume 3, página 25. Irmãos, não sei se os irmãos perceberam, mas raramente eu visito irmãos na sexta-feira à noite. Raramente. Eu faço reunião, eu faço encontro, alguma coisa na sexta-feira à noite. Toda sexta-feira eu estou em casa
para fazer o culto de pôr do sol com a minha família, com os meus filhos, né? Esses dias atrás, até minha filha falou assim: pai, como é bom o senhor estar conosco, porque é o tempo que a gente mais tem juntos, sexta-feira. E a minha filha não é pequenininha não, tem quase 20 anos de idade. Então, irmãos, esteja com a sua família no culto do pôr do sol. Aí tem o texto: perguntai-lhes acerca do que aprenderam na escola sabatina e estudai com eles a lição do sábado seguinte. Faça isso com os filhos, na hora do culto. Quando faz bom tempo, deverão os pais sair com os filhos a passear pelos campos e matas, em meio às belas coisas da natureza, e explique-lhes a razão da instituição do sábado. Testemunhos Celestes, volume 3, na página 24. Então, tudo isso é importante com essa questão da guarda de sábado. É claro, no meu caso, meus filhos já são grandes, não vou sair com ele, não, meu filho hoje é sábado, Deus que... Não, já passou, mas já fizemos isso, né? Já fizemos isso, né? Pequenininho, pegava no colo, pegava aí, eu já estava caminhando, e explicava as coisas, passava com as crianças aí para mim, ia num parque na cidade, né? E a gente fazia então esse trabalho aí. Agora pensa, irmãos, aqui, olha o que ele mais fala assim: ó, todo trabalho negligenciado até o começo do sábado deve-se ficar para fazer que seja então depois do sábado passado. Passou as horas do sábado, faça depois. Mas não deu tempo de lavar o carro. Vai lavar depois? Não. Lava de noite, né? Depois do sábado. Você não lava no sábado, lava outro dia. Uma coisa que acontece com bastante frequência, irmãos, já aconteceu comigo também, abastecer o carro depois do sábado, ou no sábado. Então se programe, né? Eu digo isso para você, digo para mim também. Já aconteceu comigo várias vezes, de eu ter que abastecer o carro nas horas sagradas do sábado. Então a gente tem se programado, tem se organizado aí, dá uma olhadinha lá no tanque, ver como é que está lá o ponteirinho, né? Se já começou a ficar meio amarelinha, a luzinha lá, você vai lá e já coloca um combustível para você não se complicar nas horas do sábado. Então é bom que a gente faça isso. Não fazemos viagens no sábado, viagens desnecessárias no sábado. Então a gente fica em casa e faz então a guarda do sábado do jeito que Deus quer. Então, a gente pensar, né, irmãos? Tem muita gente que empurra e não tem que fazer todas as coisas, e daí vai ir para casa no final da sexta-feira e já entra nas horas do sábado e vai tudo errado, né? Vai tudo errado. Então a gente tem que ter essa preocupação aí. Eu não sei, eu penso que digo assim, nunca aconteceu com nenhum dos irmãos, né, irmão? Ou já aconteceu? Então é isso aí, acontece. Então a gente tem que evitar que esse tipo de coisa não aconteça, né? E na sexta-feira dá tudo errado, né? Cano que viaja com história, dá tudo errado. Exatamente. Então o diabinho está aí para atrapalhar, né? Algumas dicas importantes para você. Primeiro, irmãos, quando é que começa a preparação do sábado? No domingo. Segunda dica: faça as compras para o final de semana até quinta-feira. Se você deixar, eu faço compras sexta-feira, mas eu vou ver mais cedo, né? 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, eu faço compras lá, tem que fazer. Ontem eu estava lá no mercado, né, irmão? Era o que? Umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Por ali, 4 horas. Por ali assim, né? Então, cuidado com as compras, não deixe para comprar tarde demais. A ideia é que você faça até quinta-feira. Esteja pronto para o culto do pôr do sol, no mínimo 30 minutos antes. Tomadinho, banho, cheirosinho, cabelinho penteado, né, irmão? Ali cantando os hinos, vem com a família, pelo menos 30 minutos antes. Faça um culto criativo, onde as crianças sintam-se valorizadas. Então, para quem tem crianças pequenas, faça um culto diferenciado, um culto criativo. Levante-se cedo e mantenha o espírito de gratidão a Deus. Tem que ir para a igreja hoje. Então, seja esse tipo de comportamento, né, irmão? Então não vai. Seja um comportamento alegre, que maravilha, temos o sábado, pode estar chovendo, pode estar frio, né? Pode estar sol, pode estar quente. Tem que ter alegria e gratidão a Deus aí pelo sábado que Deus está nos dando. Dedique esse dia para ler a Bíblia e livro do Espírito de Profecia. Gaste tempo. Eu sempre estudo a lição de escola sabatina. Sábado à tarde, eu já sei que a lição está nos orientando na próxima semana. Vá à igreja com o espírito de adoração. Eu já falei um dia numa igreja que vocês foi aqui, queridos, eu venho para a igreja no sábado e outros dias do culto. Não vá para a igreja para receber alguma coisa. Vá para dar alguma coisa.
É na igreja que eu dou a minha adoração ao Senhor, através do canto dos hinos, através da devolução de ofertas, né? Através do estudo da Bíblia, através da oração. Tem gente que vem para a igreja para receber alguma coisa. Você não vem para receber, você vem para dar. Se você sempre vem para a igreja com a ideia de receber alguma coisa, vai voltar para casa muitas vezes frustrado. Não sei se você já ouviu isso. As pessoas dizem assim, eu fui para a igreja vazio e voltei vazio. Não tem isso? Quantas vezes você come por dia? 3 vezes por dia. É o máximo, pelo amor de Deus. Comer mais 3 por dia é absurdo. Mas se você deve comer 3 por dia, você tem que ter contato com Deus, pelo menos 3 por dia também. E as pessoas podem a semana inteira sem ler Bíblia, sem orar, sem nada. Vou para a igreja hoje para receber alguma coisa. Você não vive de migalhas. Você não pode viver de migalhas. Então você vai para o vazio, eu vou estar vazio mesmo. Porque é muita coisa para encher. Num culto, né? Numa pregação, aí numa leitura da Bíblia. Então a gente tem que vir cheio. Porque a gente não vem para receber, nós vamos para dar. Ok? Outra dica. Deixe a crítica e ouça a voz de Deus. O pregador está lá falando, as pessoas estão fazendo um caderninho de crítica. Atrasou, falou demais, falou que devia, e vai escrevendo, errou o texto, e fala um monte de coisa aí de crítica, né? Para as pessoas. Então, prepare um alimento simples, novamente, saboroso e diferente dos outros dias. Dedique tempo para sair com a sua família em meia natureza. Evite acessar sites seculares, redes sociais de entretenimento que não são apropriados para o sábado. Não assista a jornais e programas seculares. Hoje a tentação com o celular na mão é um problema. TikTok, Instagram, Facebook, hein? Kawaii, né? Kawaii. Esse Kawaii nem sei. Você já viu Kawaii? Pois é. Então tem tudo, né? Tem tudo. Então, estude a Bíblia com alguém no dia de sábado. Visite um irmão que está fraco na fé. Faça alguma coisa útil no dia de sábado. Ele fala mais no YouTube, só Kawaii, TikTok. Não seja inútil, irmãos. Então, que a gente entenda então aí essas dicas aí, coloque em prática, né? Para nós. E qual é o compromisso que eu e você devemos assumir? Por exemplo, pastor, o senhor está morando, está chovendo molhado, né? Porque aqui todo mundo vai no sábado, etc. Tal. Eu tenho certeza que algumas coisinhas a gente tem pisado, a gente tem passado por cima. Então, o meu compromisso com Deus deve ser: leia o Bíblia lá, irmãos. 1, 2, 3 e respeitarei Os limites do sábado. Respeitarei o dia de sábado. Então, esse é o primeiro aspecto. Não empurre o sol para que ele vá embora mais tarde, né? E nem puxe a lua para que o sábado vá embora mais cedo. Certo? Então, respeite o limite do sábado. Segundo, vamos lá, 1, 2, 3. Chegarei no início da escola sabatina na casa de Deus. Eu vi a irmã Terezinha pedindo perdão, que chegou atrasado, né, irmão hoje. Mas quantas vezes a gente chega atrasado na igreja e parece que está tudo normal, já está errado. Devemos chegar no horário. Terceiro, 1, 2, 3. Minhas conversas serão apropriadas no sábado. Então, irmãos, o que é apropriado? Não fale as suas próprias palavras. Não fale de negócios no dia de sábado. Né? Não fale mal dos outros no dia de sábado. Né? Fale de coisas santas. Fale da palavra de Deus. Fale da escola sabatina. Fale do que você lê do Espírito de Profecia. Fale de boas ideias, coisas boas. Né? Fale do compromisso assumido na igreja. Em Cristo. Esse tem que ser. Então, que seja assunto nessa direção. Mas mal dos outros não pode falar nenhum. Nem um dia. E quarto, irmão, vamos lá. 1, 2, 3. Dedicarei o tempo para a comunhão com Deus em família. Ok? Nós temos uma dificuldade tremenda, irmão, de reconhecer que as famílias da igreja fazem os cultos familiares. Quantos cultos familiares a família deve fazer por semana? No mínimo 7, né? 14. Essa é a ideia. 14. Eu faço culto de manhã e eu faço culto à noite. E cada dia que passa é mais difícil. Meu filho trabalha, minha filha trabalha, eles vão para a academia,
e tem amigo para visitar aqui e tal, e eu fico em casa acordado, às vezes 10h30 da noite, eu mando a mensagem, ó, já passou a hora do culto. Aí ele fica, eu estou indo, aí chega para casa, chega em casa. Ele chega quase 11 horas da noite, mas eu estou lá esperando. Leio a Bíblia, oro com ele, recomendo aí às vezes meu sobrinho. Todos os dias, de manhã e à tarde. De manhã e à noite, no caso, das madrugadas, vai ter feito isso aí. Então, irmãos, façam isso para que a igreja viva melhor, para que a nossa fé se fortaleça e que a igreja se torne cada vez mais fervorosa. Amém. Amém. É pelo fato de nós não darmos importância às coisas de Deus, é que a igreja enfraquece, e a igreja não anda, a igreja não vai para frente, a igreja não se multiplica, né? E a igreja retrocede. Então, que Deus abençoe e que nós possamos ser obedientes ao Senhor em tudo aquilo que Ele nos pede. Amém? Amém. Tá certo, irmãos? Vamos guardar o sábado do jeito que Deus quer. Então se organize, se programe, não fique na rua depois do horário, né? Busque a Deus nas horas certas. Fale com o teu patrão na empresa para que ele te libere uns minutos antes, para que você possa chegar aqui, sabe, meia hora antes, né? No sábado, na sua casa, para poder se reunir com a sua família. Bem? Amém. Bom dia. Quando te ver aí, seja bem-vindo aí.